Então, a gente tem que tirar alguns estigmas que tem em relação ao uso de hormônios, que os próprios anticoncepcionais, né, a maioria a maioria, todos os hormonais, né, a mulher usa a partir dos 15 anos. Certo. Né? Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto. Dr. Roberto, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de poder esclarecer algumas dúvidas dos nossos internautas, né, das pessoas que acompanham em mais. E quando a gente abriu a caixinha de perguntas, já surgiu muitas perguntas, muitas dúvidas em querendo saber do senhor, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Doutor, por que as pílulas anticoncepcionais causam envelhecimento precoce? Elas também podem causar flacidez e baixar o libido? A gente não pode falar que elas causam envelhecimento precoce, porque senão as pessoas pensam que a pílula vai causar aquele envelhecimento mais clássico, que é o envelhecimento cutâneo, né? Sempre que se fala em envelhecimento, a pessoa já trela muito aquela coisa do rosto mais envelhecido. Quando se fala nesse envelhecimento precoce, tem a conexão com a flacidez. Por quê? A maioria dos anticoncepcionais hormonais, principalmente os que são usados pela via oral, né, que são os ingeridos, eles bloqueiam a produção de testosterona na mulher, de um outro hormônio importante que é a dehidroepiandrosterona, que chama DHEA, que é o nome mais conhecido dele, que se transforma também em testosterona, esse hormônio, e pode levar a uma diminuição do GH, que é o hormônio do crescimento, que também é um hormônio muito importante para a massa muscular e que em níveis baixos favorece o estoque de gordura. Então, se você fica com esses três hormônios em níveis baixos, você perde massa muscular e tem uma tendência a ganhar gordura. O que acontece no envelhecimento do ponto de vista de composição corporal? Perda de massa muscular e ganho de gordura, que é a flacidez. A flacidez nada mais é, e não aquela flacidez de pele quando a mulher teve, por exemplo, uma gestação, ela teve aquela flacidez ligada ao esticamento da pele, né? Não é essa flacidez, é aquela flacidez numa mulher que tem uma mulher muito magra, que tenha pouco músculo, ela vai ter aquele glúteo menor, ou que vamos dizer mais flácido. Por quê? Triste. Talvez é essa a palavra. Por quê? Porque tem pouca massa muscular. Aquele bumbum de um homem mais velho. Bumbum, até brincam que falam que pelo bumbum do homem mais velho, você sabe como é que está o nível de testosterona dele. Sério? Então, se ele estiver meio murchinho, meio caidinho, flácido, o nível de testosterona é baixo. Dá para correlacionar um pouco, sim. Então, a testosterona tem essa função, tanto no homem quanto na mulher, de manter uma estrutura muscular adequada. Isso, lógico, se a pessoa também se ajudar, né? Então, se ela fizer uma atividade de força, tiver uma boa ingestão proteica, ela consegue, com a ajuda da testosterona que ela produz, manter essa massa muscular. Só que aí essa mulher passa a ter, por anos, uma deficiência muito grande, né, desse hormônio. E aí, se eventualmente, ali 3, 4 meses que ela para de se exercitar, ela não come de forma adequada, ela perde massa com muita facilidade. Isso leva à flacidez. Por isso quando chegar na menopausa, então, é um estrago total. Total. Se uma mulher que ela já entra na menopausa por volta aí dos 48, 50 anos, já com uma deficiência hormonal, que já veio às vezes dos 16 anos, eu pego meninas com 20 anos, com um perfil hormonal de uma mulher muito mais velha, né? Entendi. E essa mulher eventualmente vai ter que se esforçar muito mais para atingir a mesma forma física que ela atingiria, né, se ela não tomasse o anticoncepcional. Tá? E por isso que a gente fala nesse envelhecimento precoce, entre aspas. É um envelhecimento muito mais ligado à composição corporal nesse ponto que eu disse, mas também a testosterona é um hormônio que causa bem-estar, é um hormônio que também tem muita correlação com a libido. Então essas mulheres muitas vezes também tendem a ter mais desânimo, às vezes depressão, cansaço crônico. Aí, consequentemente, a depressão, né, doutor? E tá linkado, o que é o clássico de pessoas mais velhas? Também mais cansaço, porque a gente fala um envelhecimento precoce não ligado só à pele, né? Aqui você sentir mais velha, né? Não que todos os mais velhos se sintam assim. Fica mais desanimado. Mais desanimado, quase com menos desejo. É muito comum um bloqueio da libido, né, nessas mulheres, não todas, tá? Mas tem muitas mulheres que realmente às vezes nem experimentaram. É muito comum hoje ouvir mulheres que desde os 15 anos elas começaram o anticoncepcional, ali alguns anos atrás, e não experimentaram um desejo sexual mais elevado. E sempre foram assim, induzidas a achar, não, é normal, eu você, talvez não. Isso acontece, é o estresse, é o marido, é o ambiente. E aí quando ela foi chegar com os 30, 40 anos, ela viu que não, que talvez fosse um anticoncepcional. Aí quando você dosa esses hormônios nessa mulher, está totalmente bloqueado.
ela eventualmente passa a se usar esses hormônios e melhora a libido. Ela passa a ter, às vezes, uma libido que ela nunca nem teve antes, né? E fica muito mais feliz, né, doutor? Consequentemente. A reposição hormonal é muito importante, gente. E aí essa reposição, ela independe, por isso que ela independe da idade, né? Nossa, mas que absurdo. Por que absurdo? Crianças hoje fazem reposição de GH para crescimento, certo, né? E aí fala, mas estão usando hormônios para fins estéticos. E uma criança, um adolescente crescer 5 centímetros, se ele não crescesse, ele ia estar doente? Ou seja, não é também saúde diretamente uma criança usar hormônio de crescimento. Ela quer ficar, eu queria ter mais 10 centímetros a mais. E não sou doente porque tenho 1,70 m. Concordo? Então, a gente tem que tirar alguns estigmas que tem em relação ao uso de hormônios, que os próprios anticoncepcionais, né? A maioria todos os hormonais, né? A mulher usa a partir dos 15 anos. Certo. Né? Nem se controla, né? Porque nem se dosa esses hormônios quando a mulher está usando esse uso dos anticoncepcionais. E aí outros que condenam o uso de hormônios que não sejam anticoncepcionais, né? Prescrevem as pílulas, né? Ou seja, é meio paradoxal isso aí. Exato. Doutor, e o que o senhor podia nos dizer sobre o jejum intermitente? Jejum, uma prática aí que está muito em alta, né? Que o pessoal acaba deturpando, né? O jejum, a dieta do jejum, né? Isso é um grande erro, a dieta do jejum. O jejum é para quem já tem um estilo de vida ligado à dieta de baixo carboidrato, ou que seja um tipo de dieta, mas ele é um braço, ele potencializa uma capacidade de emagrecimento. Se você já está vivendo um estilo de vida linkado a isso, você não é você não se exercita, você come errado, e aí, vou fazer dieta do jejum, agora do nada você acorda e fica em jejum 16 horas. Não vai adiantar nada, tá? A pessoa vai se frustrar, vai ser muito difícil, né? Porque o jejum intermitente leva à diminuição do açúcar no sangue e, consequentemente, leva à diminuição de um outro hormônio que em níveis altos favorece a estoque de gordura, que é a insulina. E aí quando você fica com açúcar baixo, você entra num estado que chama cetose, que é o quê? Usar a gordura como fonte de energia. E isso é maravilhoso, tanto para a saúde cerebral, quanto para o envelhecimento, para o emagrecimento. Porém, uma pessoa que ela come muito errado, ela está sempre muito linkada a nutrir o cérebro com açúcar. Então ela tá lá, o cérebro dela está todo ali, vamos dizer que com o açúcar sendo a gasolina. Você está nutrindo o seu cérebro só com gasolina, e de repente você vira a chave para o álcool. É muito disruptivo. Entendi. Então, quando você está ali nutrindo o seu cérebro com açúcar, todos os carboidratos viram açúcar no sangue, né? Então, desde um pão, arroz, feijão, pizza, eles falam, lanches, doces, né? Tudo vira açúcar no sangue. A pessoa está lá comendo tudo errado. Ela vai lá, entra em cetose, que é o jejum. Que é o jejum. Aí acaba sendo muito disruptivo para o cérebro. O que acontece? Ela passa mal. Entendi. E ela acha que ela está em hipoglicemia. Isso acontece muito quando a pessoa faz aquela dieta da proteína, que tira todo o carboidrato. Por quê? Porque também estava nutrindo lá o cérebro com gasolina e de repente vira pro álcool. E aí você acaba tendo, na verdade, não tendo hipoglicemia, que as pessoas falam. Você tem abstinência. Entendi. E a abstinência é muito comum em várias no álcool, de drogas, as pessoas sabem, elas passam mal. E do carboidrato também. Exato. Tem abstinência do açúcar, porque você começa a nutrir. Então a pessoa, se ela aguentar 1, 2 dias, ela começa, na verdade, nem sentir mais. Mas como é tão disruptivo, por isso que eu até não indico a pessoa já do nada começar o jejum. Então ela começa gradativamente, faz uma dieta de baixo carboidrato, né? O próprio exercício físico, quando ele é feito 1 hora, 2 horas, você não sai meio tonto às vezes. Por quê? Porque seu açúcar está ficando baixo. Então se você já está vivendo aquele lifestyle saudável, né, com exercício, uma musculação bem feita, um aeróbico às vezes em jejum de 8 horas, você já está acostumando o seu cérebro com o álcool, com esse ambiente mais cetogênico que eu falei. E aí não é tão impactante o jejum. E para quebrar o jejum, é verdade que tem que quebrar com uma proteína? Não que tenha, né, porque o ambiente hormonal que se cria com o jejum, ele já está sendo favorável ao emagrecimento, né? Porque o nível de açúcar ficou baixo, o seu nível de insulina ficou baixo, favorece o aumento da produção de GH, você tem um ambiente hormonal muito favorável ao emagrecimento. Então, a forma como você fechar vai ser um complemento disso. Entendi. Não que você tenha que fechar para aquilo que aconteceu anteriormente dar certo. Entendi. Mas se você ainda continuar comendo de forma saudável, melhor ainda. Em 24, lógico, por isso que é um processo, né? O emagrecimento não está linkado ao que você... Se você
uma analogia excelente. Você faz exercício, mas você depois não faz dieta. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, se você fizer jejum e depois não comer certo, jejum não adianta nada. Ele está dentro, por isso que, né, voltando ao que eu falei no início, ele está dentro de um lifestyle, né? E não durante simplesmente... esse período de jejum, doutor, toma-se só água e chá sem açúcar, é isso? Café sem Qualquer açúcar? coisa, 0 caloria, tá? Pensando também, atrelando a saúde, você não evitaria alimentos assim, uma Coca Zero, por exemplo, porque não tem açúcar, 0 caloria. Uma pessoa que não está muito pensando em qualidade nutricional, ela eventualmente até, teoricamente, poderia usar uma bebida com adoçantes artificiais. Mas pensando também que você está atrelando isso à longevidade, à saúde, né, uma detoxificação, né, um reset metabólico, você usaria um chá verde feito, né, não um chá verde industrializado, um chá mate, um café mesmo, muita água. Né? Muita água, a ideia é você beber bastante água para se hidratar durante esse momento, até porque também ajuda a dilatar um pouco o estômago, você vai ter um pouco menos de fome também, né? Então, mas a ideia é você realmente, o básico, não usar alimentos que tenham qualquer tipo de caloria. O bom senso, né, doutor? Não, então também, e assim, durante o sendo, né, para que o jejum não se quebre, você não poderia usar nenhum tipo de alimento. De adoçante. Não, adoçante que tenha caloria, né? Se a pessoa, né, toma um café e colocar 2 gotas de sucralose, não vai impactar, isso é fato, é 0 caloria, tá? É o ideal? É o mais saudável? Não. Tá? Mas se ela usar o açúcar ou um xilitol, por exemplo, ela pode quebrar o jejum. Ao contrário do adoçante artificial, ao contrário do linha, por exemplo, não vai quebrar o jejum, né? Porque não tem caloria, mas não é o mais saudável, né? Entendi, doutor. Doutor, quais as dicas que poderia dar sobre aquelas pessoas que dizem que já fizeram de tudo para emagrecer e não conseguem? As pessoas que falam isso, geralmente elas não fizeram tudo, né? É o que eu tô mais dizem que acostumado. fizeram. Elas só dizem que fizeram e é muito confortável pra gente acreditar que a gente fez tudo, né? Porque aí você já tirou um fardo da sua responsabilidade, fez tudo, deve ser um problema externo, ambiental, genético. E aí você terceiriza, genético. Então a pessoa tende a se vitimizar sempre, já fiz tudo, não é mais comigo, né? Na verdade a gente sabe que na maioria das vezes né? A pessoa não fez tudo, né? Ou ela começou e parou, mas como é isso, né? As pessoas não conseguem se manter naquele propósito, né? Então as pessoas tendem agora uma dieta do jejum, uma dieta tal. Aí em um mês ela não vê o efeito, 2 meses ela volta para trás, né? Uma que ela já estava fazendo errado, que ela muitas vezes já fez dessa forma que a gente estava falando, né? Não fez nada e começou um jejum e fica pingando, né? Em várias estratégias que ela escuta, às vezes de profissionais ou até de internet. E não segue uma linha, né? E por mais que tenham linhas contraditórias, o ideal é que a pessoa vá lá e siga um propósito e tenha calma, não é de um dia para o outro, né? Você conquistar um físico diferenciado é como montar um patrimônio, né? As pessoas que querem montar um patrimônio muito rápido, o que acontece com elas? Elas perdem tudo na maioria das vezes, né? É uma base, né? Então não existe você ter um físico diferenciado, ele leva um tempo, né? As pessoas que têm os físicos mais bonitos aí que a gente vê na mídia foram anos. A longo prazo. As pessoas, muitas vezes, têm uma genética favorecida, mas não foi só a genética. Elas sempre fizeram exercícios, sempre se manteram em dieta, fizeram ali uma reposição de um hormônio, fizeram sem dúvida nenhuma, mas atrelar só isso também não, porque são pessoas que sempre, mas é artista. Mas o mundo artístico induziu ela a se permanecer em dieta e exercício. Se você não é artista e usa isso como desculpa, ok, você pode tentar virar artista para passar a fazer, mas tem outras pessoas que não são artistas e fazem. Tá? Então você também não pode usar, porque a grande maioria das pessoas que estão em dieta e exercícios não são artistas e usaram outra motivação, que não é a exposição na mídia, para estar bem. Certo. Né? Elas podem usar, eu uso uma viagem, né? Eu vou viajar. Novo. Um casamento novo. A gente pode ir arrumando diversas, se você se sentir bem consigo mesmo. Então a dica seria determinação e perseverança. Exato. E manter o foco. Pegar uma linha de que você fala, isso aqui é bacana. Pô, eu li lá, isso aqui faz muito sentido para mim. Hoje, né, tem muita informação de todos os lados, contrário ao jejum. Não sou do jejum, vou fazer.
você tem que fazer jejum para emagrecer? Não. É uma arma? Sim. Tá? Então, será que contra o jejum? Ok, mas segue uma outra linha e faça, continue. Essa é a mensagem. Importante procurar saúde, né, gente? Exato. Doutor, e o que o senhor tem a dizer sobre os implantes hormonais masculinos? Hoje em dia está muito em alta isso. Começou, tá até mais em alta, se for ver, os implantes hormonais femininos. Né? Que agora também começa a chegar nos homens também, né? Principalmente da testosterona. É uma forma de reposição, de otimização da testosterona, muito similar ao que acontece com a forma em gel, tá? Porque tem uma forma que você passa. Seria mais ou menos um frasquinho assim que as farmácias de manipulação fazem, e o homem dá um pumpzinho aqui e massageia. Também tem um androgel, que é um sachêzinho que ele abre e coloca na pele e também massageia. Então é uma liberação mais contínua, né? Essa é a vantagem do chip em relação, por exemplo, a um produto desse, que ele vai ter que aplicar todos os dias. O chip você não esquece, bota lá. Exato, bota lá e fica. E aí tem as formas injetáveis também, tá? Que são as que eu acabo mais recomendando, porque são as que mais eu vejo resultado, né? No que meus pacientes estão buscando, que emagrecimento, ganho de massa muscular, uma melhora um pouco mais intensa assim, da função sexual, disposição. E o injetável acaba sendo um pouco melhor para isso, né? Apesar de ser um pouco mais instável, né? Mas ele acaba proporcionando uma melhora um pouco mais substancial em menos tempo, né? O injetável. Aí é discutir com o médico. Né? É muito pessoal isso, muito pessoal também. De paciente para paciente, né? Custo, né? O chip tem um custo mais elevado, por dar essa facilidade, por ser um procedimento médico. Os injetáveis vão ter um custo menor, mas também vai depender também de uma aplicação intramuscular. Então, é colocar na balança, ver o que mais adequa à pessoa. Doutor, quais são as dúvidas mais frequentes que as mulheres têm sobre a menopausa e a reposição hormonal? Que elas chegam aqui desesperadas. A dúvida é sempre, né, que se você jogar o nome de qualquer coisa, qualquer suplemento ou remédio, tal suplemento emagrece? Tal suplemento, menopausa engorda, né? Eu acho que talvez você falou qual a maior dúvida. A resposta favorece muito o ganho de peso, né? Porque o hormônio que causa os sinais e sintomas na menopausa é o estradiol. Esse é o principal hormônio feminino, né? E que leva as mulheres a parecerem mulheres, né? Então a voz fina, o corpo violão, as mamas, né? A pele mais aveludada, tá ligado ao estradiol, né? E na menopausa, por isso que chama pausa, os ovários param de produzir completamente o estradiol. Por isso que se chama pausa? Olha que curiosidade. E aí o estradiol vai a zero, ele fica indetectável no corpo da mulher por volta ali ela entrou no climatério ali, a transição 48, 49, com 52 o estradiol vai estar próximo a zero. Nossa. E essa deficiência de estradiol vai levar ao sintoma mais famoso, que são os fogachos, que também leva a um desconforto muito grande. E aí elas muitas vezes procuram, né, nesse momento. E aí diminuição de libido. O estradiol é um hormônio que se mostrou importante para a manutenção do metabolismo, então ele favorece queima de gordura, ele favorece massa muscular, ele favorece massa óssea. Então muitos dos sinais e sintomas ligados ao envelhecimento estrutural também está ligado à deficiência estrogênica, que é a deficiência do estradiol na mulher, né? Então sim, a deficiência do estradiol, que é a menopausa, que é o que acontece na menopausa, favorece muito o ganho de peso e a mudança do padrão físico da mulher. Você deve ter reparado algumas mulheres depois um pouco mais velhas, que elas mudam o padrão de corpo delas, como elas aumentam a circunferência abdominal. Sim. E ficam com as pernas finas. Isso por quê? Porque a ausência de estradiol leva a mulher a ter um tipo de ganho de peso igual ao do homem. Entendi. E aí ela fica, que é a obesidade androgênica. A mulher, quando ela é antes dos 50 anos, ela tende a ter quadril e coxa maiores, mais né? Até com mais volume, né? E com cintura mais afilada. Então ela é o violão, né? Certo. Quando ela perde estrogênio, ela perde estrogênio, que é o hormônio feminino, ela passa a ter a característica do homem, né? Entendi. E aí ela ganha gordura aqui e perde volume, perde glúteo, perde perna, fica as pernas finas, braços já eventualmente continuam finos, só que ela ganha aquela gordura abdominal, né? E isso é hormonal. Esse ganho, essa mudança de padrão físico é hormonal. Aí os críticos vão falar, nossa, não, isso não é verdade. A deficiência hormonal não levaria ao padrão físico.
Como não? Se o uso do hormônio do crescimento faz uma criança crescer 10 centímetros, como é que não muda? Muito. Como é que não muda numa genética? Muito. Porque a criança era para crescer até um determinado 1,70m, chega a 1,80m. Ou seja, você impactou até a genética da pessoa com o hormônio, né? Uma mulher vira homem. Indiscutível, né, doutor? A aparência física. Sim. Um homem vira mulher. E uma mulher vira homem, né? São os transexuais. Né? Então, os hormônios têm esse poder de transformação física, tá? E a deficiência estrogênica, que o nível de seu estradiol durante a ovulação chega a 300. 300. E quando você está na menopausa é zerado. Meu Deus. Não é encontrado no sangue, tá? Fica mais baixo do que do próprio homem, inclusive. Meu Deus. O seu nível de hormônio feminino. Ou seja, é de se esperar que uma mulher que vai viver hoje a expectativa de vida aí da classe média a classe média alta, se pegar o Brasil todo, está 78, 75, 78. Se você pegar pessoas que têm uma condição melhor de vida, que passam a médicos, fazem controles aí, né, cardiológicos, passam no seu ginecologista anualmente, isso vai bater 85, 90. Ou seja, você vai expor essas mulheres a segunda metade da vida delas sem hormônio nenhum. Né? Entendeu? Então a gente acha isso muito preocupante, não se deve achar normal isso de achar que tem que tomar antidepressivo, remédio para dormir, para sanar um problema hormonal. Né? E por que não fazer reposição hormonal, que pode ajudar muito essas mulheres nessa segunda metade da vida delas. Né? Ter qualidade de vida. Exato, manter essa estrutura física, desejo sexual, né? Porque senão vai ficar muito difícil. Né? Não é? Doutor, uma pergunta que acho que todos devem fazer para o senhor. As bebidas alcoólicas, elas engordam? Atrapalham a dieta mesmo? Diretamente não, né? Mas elas criam um ambiente não favorável, né? Porque a pessoa está eventualmente num bar, está comendo coisas que também não são interessantes para o emagrecimento. A pessoa bebe demais, aí ela tem aquela famosa ressaca, ela acorda e vai lá com um tipo de besteira. Mas a bebida alcoólica em si, ela impacta mais na massa muscular do que na massa de gordura. Então, se você é magro e está desejando um volume, você vai ter muito mais problema para ganhar músculo do que alguém que quer emagrecer e está preocupado mais com a gordura do que com a massa muscular, né? Então a bebida diretamente ela não leva ao ganho de peso. O álcool ele é nocivo para a saúde em grande quantidade, ele é nocivo para o cérebro, para o fígado, para o coração, né? As pessoas têm refluxo quando bebem muitas vezes, tem alterações gastrointestinais às vezes importantes. Então o álcool ele é lesivo, né? Para vários órgãos do corpo, por causa da dependência, as pessoas morrem no trânsito, as pessoas matam as outras nos lugares, tem milhões de problemas do álcool. Mas falar que o álcool é obesogênico é mentira. E existe a diferença entre os destilados, entre o gin e a cerveja, por exemplo? Porque essa pergunta chegaram várias. A diferença aí se baseia muito mais na graduação alcoólica. Então você vai se expor muito mais ao álcool e vai ser mais tóxico para você. Não vai ter em relação a ganho de peso, não. Mas você vai ficar muito mais intoxicada se você beber gin do que vinho, porque a graduação alcoólica do gin é muito elevada. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente também tende a calcular muita quantidade de carboidratos. No gin não tem carboidrato. No vinho não tem carboidrato. Então perguntaram muito sobre a cerveja, doutor. A cerveja tem muito carboidrato. Então, para vocês terem ideia, numa long neck, numa lata de cerveja, você tem 10 a 15 gramas de carboidrato. Numa garrafa de vinho, você não tem nem 10. Puxa. Então, a diferença é muito substancial, né? E você não bebe só uma long neck, né? Muitas pessoas, se ela beber 5 long necks, são 5 vezes 15. Então, aí a quantidade de carboidrato, para você entender melhor, 100 gramas de arroz ou 2 fatias de pão integral tem 20 gramas de carbo. Um pãozinho francês, 20 gramas de carbo. Uma long neck, 15. Puxa. Então onde que tá? Quase ali. Se você tomar 5 long necks, você comeu 5. 5 pães, né? Se tomar 10, são 10 pães. E eventualmente você vai tomar long neck e comer o pão, né? Você vai estar petiscando, vai tomar uma torradinha ali e tal. Então, doutor, aí sim. Para finalizar, como podemos envelhecer com saúde e mais disposição? O básico, bem feito, né? Como eu disse, seguir uma estratégia relacionada a sono, né? Dormir em horários adequados, né? Hoje está se falando muito em relógio biológico, né? A importância disso. A prática regular de exercícios atrelando atividades de força com atividades aeróbicas é imprescindível. Mesclar os dois. Sim, né? Porque pensando em envelhecimento, não vai adiantar nada você chegar com uma função cardiovascular, pulmonar excelente, mas também não consegue carregar nada. Então a gente depende de uma massa muscular para, aos 70 anos, fazer isso. Né? Articulação. Então, exato. Só que aí também, se eu chegar fortão
mas não conseguir subir uma escada, também não vai adiantar também. Então, a gente tem que atrelar atividades aeróbicas com atividades de força, né? Alongamento também fantástico, uma boa alimentação, um bom equilíbrio entre fontes boas de carboidratos, proteína. Né? Então a ingestão proteica é determinante no envelhecimento, porque a proteína está linkada à manutenção de massa muscular. Uma proteína boa que o senhor indica? Todas as proteínas animais são excelentes, né? Frango, então, carne, peixe, sim, os ovos, whey protein, excelente, de fácil acesso, de fácil ingestão, né? Eu indico muito para pessoas mais velhas, porque às vezes não, muitas vezes é comum no envelhecimento elas terem dificuldade para mastigação, de digestão, então as proteínas que são solúveis, né, como o whey protein, acabam facilitando, porque minha avó tem 83 anos, eu dou whey para ela vai tipo uma banana de manhã. Ela não vai conseguir comer. O whey nada mais é do que um pool de proteínas. Um scoop de whey, aquele scoopzinho de 25 gramas de whey protein, ele equivale a 4 ovos em proteína. E então, tem diferença o whey normal, o whey isolado, que as pessoas falam tanto? Tem uma leve diferença, mas para quem está querendo só melhorar a ingestão proteica durante o dia, não tem muita, tá? Então, para a maioria das pessoas não faria tanta diferença. Para casos isolados, de atletas, alguma dieta mais específica pode sim fazer. Mas pensando só em melhorar a ingestão dessas pessoas ao longo de proteína, ao longo das 24 horas, não teria diferença. Gente, dicas valiosíssimas, hein? Doutor, muito obrigada. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente. Eu agradeço. A gente fica muito feliz de estar aqui com o senhor, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos conosco, tá bom? Muito obrigada, Legal, viu? Filha, eu que agradeço. Obrigado.